Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Milton D'Antunes mais uma vez para aquele bom e velho bate-papo diário que eu faço questão de poder te orientar e te atualizar sobre todas as nossas pautas. E eu quero te chamar a atenção para alguns fatores que começam a acontecer nessa semana. Hoje é dia 1º de novembro de 2021 e a gente sabe que as principais pautas, os principais assuntos que movimentam o canal nesses últimos dias são duas pautas principais, que é o 14º salário e a margem social. Mas hoje eu não quero te decepcionar, tá? Infelizmente a gente sabe que não está na pauta de nenhuma das comissões esses dois projetos para essa semana. Em vídeos anteriores, que você pode dar uma olhada aqui no canal, a gente já falou sobre isso, tá? Margem social, normalmente a reunião da comissão onde se encontra a margem é toda terça-feira. Só que a gente sabe que amanhã é feriado. No feriado, lógico que nenhum parlamentar irá trabalhar. E quarta-feira, né, dia 3, para ser mais preciso, a gente já confirmou que não se encontra em pauta de votação o 14º salário. Mas aí eu quero trazer um viés positivo, baseado no que a gente viu semana passada. A gente viu toda aquela discussão sobre o tema, então a gente acredita que essa semana servirá como justificativa para que todos os parlamentares da CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação, tenham todo o tempo necessário para discutir as devidas alterações, para que enfim a gente possa colocar em prática aquilo que nós já afirmamos aqui no canal, de que o 13º, de acordo com o que com que a própria base do governo já afirmou, vai ser pago sim em 2021, pelo menos 2021, tá? Mas agora eu quero abrir um parêntese sobre esses dois assuntos e eu quero falar com você sobre o projeto 8949. Gente, um projeto de 2017, um projeto que já está esperando, né, por uma conclusão há 4 anos. E olha que 4 anos é pouco diante de outros projetos tão importantes quanto o 8949, né? Se a gente comparar em tempo, a gente tem projeto aí com 12 anos de espera para ser aprovado. Então é um absurdo, é uma verdadeira falta de respeito com você que aguarda ser beneficiado por um projeto com a importância do 8949. Mas Milton, por que você está falando sobre isso agora? Gente, antes de explicar isso para você, eu preciso te fazer um pedido, um convite especial. Tem muita gente me perguntando por que é que a gente fala sobre tantas pautas e acontece, muitas das vezes, demora na resposta de aprovação dessas pautas. A gente está provando aqui no dia a dia para vocês o quanto é necessário esse nosso trabalho em conjunto, tá? Eu disse essa semana numa postagem que eu fiz no Instagram que todos nós, 35 milhões de aposentados e pensionistas, e olha que eu nem estou colocando deficientes, idosos e nem os nossos queridos funcionários públicos, saibam que todos nós somos um só, porque essa luta é uma luta única, gente. Porque quando eu beneficio um desses que fazem parte de um grupo específico, eu estou beneficiando e fortalecendo a luta dos outros. É o bom e velho Ubuntu, como diz o nosso querido Thiago Rodrigo nos seus vídeos, tá? Então, aprenda com isso que a gente precisa focar em todas as lutas. E em especial agora, eu tenho respondido algumas perguntas ao longo dessa semana sobre isso. Milton, esqueceram do 8949? Não, a gente jamais esquece de um projeto, principalmente um projeto que eu trago aqui, ó, no meu coração, como é o caso do 8949. O que eu quero te explicar, e eu vou precisar nesse momento voltar um pouquinho a fita, porque tem gente perguntando para mim o que é o 8949. Essa semana uma senhora disse: Milton, que maravilha de projeto 8949 é esse que eu nunca ouvi falar? E aí eu tenho a obrigação, como esse canal recebe todos os dias gente nova, eu agradeço pela pergunta, agradeço pela dúvida e pela oportunidade de falar mais uma vez sobre esse projeto e de dar o direcionamento de cobrança que a gente precisa para que ele enfim possa ser aprovado. Esse projeto de 2017, ele vai poder isentar você que é aposentado por invalidez ou você que é beneficiário do BPC Loas de serem convocados de tempos em tempos para o pente fino.
e aí correr o risco de perder o teu benefício, que normalmente é a tua única fonte de renda, tá? Então, esse benefício, ele vai exclusivamente livrar essas pessoas que alcançam em torno de 8 milhões de pessoas de terem essa obrigação. Pessoal, já imaginou você, deficiente físico, você que tem um laudo médico que prova a tua incapacidade definitiva e irreversível, já imaginou você psicologicamente sentir paz, tranquilidade e a garantia por lei de que você não vai ser mais periciado e aí não vai correr nenhum risco de perder a tua única fonte de renda? Esse é o objetivo principal do projeto 8949, se você ainda não o conhecia, tá? E se você quer nos ajudar, eu preciso também te convidar a fazer parte desse grande movimento de pessoas aguerridas, focadas, com o objetivo de ajudar uns aos outros, tornando-se inscrito nesse canal. Quando a gente pede para que você se inscreva, a gente pede apenas para que você nos ajude a ajudar você. Quanto mais pessoas se unem ao nosso trabalho, mais visibilidade, mais respeito do Congresso Nacional, que é quem decide tudo, nós acabamos tendo. Então se inscreve nesse canal. Você concorda com o projeto 8949? Você já conhecia esse projeto? Responde para mim aqui, tá? E para se inscrever é muito simples, gente. Você vai apenas dar uma olhadinha aqui embaixo, tem uma palavrinha em vermelho, inscrever-se. Se ela tiver em vermelho, significa que você não está inscrito. Clica nela, ela vai ficar cinza e vai ficar lá inscrito. Aproveite e já ativa também aí o sininho das notificações e aí você garante aumentar a visibilidade desse canal, notificar outras pessoas se você compartilhar. A gente sempre gasta, não vou dizer perde, a gente sempre gasta esse tempinho porque é necessário. Foi assim que a gente começou lá atrás, há quase 2 anos, e nos tornamos o canal que nós somos hoje, ajudando milhões e milhões de brasileiros. O que é que a gente precisa fazer agora para que esse projeto possa ser aprovado, Milton? Ele vem aí, pessoal, olha, graças a Deus, eu estou com o computador aberto aqui, esse projeto ele vem desde 2017, como eu falei, são 4 anos de espera, e graças a Deus, graças ao nosso trabalho intensivo de dedicação, ele começou a andar, começou a tramitar, depois de ter inclusive sido arquivado. Esse projeto ele chegou a ser arquivado, pessoal. Um projeto importante desse chegou a ser arquivado, mas houve, né, o retorno dele, e aí foi designado os seus devidos relatores, e ele foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, e posteriormente na Comissão de Tributação e Finanças, tá? A gente lutou bastante, cobrou bastante aí do Sidney Leite, e agora, pessoal, desde o dia 6, tá? Desde o dia 6 ele foi enviado para a Comissão de Constituição e Justiça e, enfim, se encontra lá esquecido. Eu quero até mostrar para vocês aqui, ó, como é que se encontra esse projeto. Ele está, situação do projeto, aguardando designação, vou colocar aqui na tela para você ver, tá? Aguardando designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Vocês sabem quem que é a presidente dessa comissão, pessoal? É a deputada federal Bia Kicis. A gente já falou várias vezes sobre ela aqui. É uma deputada defensora ferrenha do governo. Mas eu quero dizer uma coisa para a senhora deputada, espero que a senhora possa receber respeitosamente esse vídeo. E quando eu falo para as pessoas cobrarem, é cobrar com educação e cobrar um direito, tá? A gente, afinal de contas, elegeu tanto a senhora como todos os outros parlamentares para defender direito da maioria do povo brasileiro, tá? Esse projeto vai beneficiar 8 milhões de brasileiros, tá? Que se encontram dentro desses 2 grupos. E dentro desses 2 grupos, aqueles que estão em situação irreversível, que não tem mais como se recuperar, como voltar para o mercado do trabalho, serão as beneficiadas. E eu quero salientar uma coisa, pessoal, esse projeto, ele não vai tirar dinheiro do governo não, tá? Ele é para manter o direito dessas pessoas terem os seus salários, os seus benefícios garantidos. Então não há nenhuma justificativa para se manter esse projeto parado, deputada Bia Kicis. Então o meu apelo nesse momento à senhora é para que se defina um relator. Esse projeto, tá? Eu vou falar para vocês aqui a última tramitação dele, pessoal.
Olha só, tramitação. A última movimentação desse projeto foi no dia, só um minuto que ele é bem longo, então ele tem uma vasta movimentação, mas eu cheguei aqui, ó, a última movimentação desse projeto foi dia 14 de outubro, pelo menos 15 dias atrás, pessoal, onde a coordenação de comissões permanentes, a CCP, enviou o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, deputado, o meu apelo é, em nome de 8 milhões de brasileiros que precisam ter a certeza, a garantia da manutenção dos seus benefícios, defina, por favor, um relator para esse projeto. Eu, inclusive, estou fazendo contato com o nosso querido amigo Ricardo Silva, que faz parte dessa comissão. Eu já telefonei para ele, estou aguardando o retorno dele, e a gente vai ver a possibilidade do próprio Ricardo Silva poder, né, se for possível, claro, assumir essa relatoria. Ricardo Silva, que vem lutando demais por tantas outras pautas em benefício dos nossos queridos aposentados e pensionistas, pode nos ajudar dessa forma também. Eu sei que existe toda uma tramitação, todo um jogo de regras para se definir um relator, mas eu tenho certeza que se o deputado Ricardo Silva puder assumir essa relatoria, ele o fará com louvor e defenderá com muito orgulho esse grupo de pessoas tão necessitadas. Então, deputada Bia Kicis, seja o nosso querido deputado Ricardo Silva, ou quaisquer que seja, o deputado ou deputada, escolha alguém que possa fazer um relatório justo, assim como foi feito lá na Comissão de Seguridade Social e Família, assim como foi feito na Comissão de Finanças e Tributação. Permita que esse projeto possa andar e deixe que ele siga para o Senado Federal, e lá a gente vai ter a definição e posteriormente o presidente da República vai chancelar, dando a sua sanção ou não. E aí o principal agora que eu peço para você, deputada Bia Kicis, permita que esse projeto ande, não engavete esse projeto já está parado há muito tempo. Quantas pessoas ao longo desses 4 anos já se foram aguardando, sonhando com a aprovação desse projeto? E o meu pedido a você que acompanha esse canal, vamos cobrar, vamos colocar em prática o nosso direito de cidadão brasileiro de ter essas pautas importantes aprovadas. A gente precisa disso. A gente tem esse canal de acesso aqui para informar, para direcionar, para comunicar e para lutar pelos menos favorecidos. Não importa partido político. Eu já falei, aqui nós não somos de esquerda, não somos de direita, nem de centro. Nós somos pelo povo brasileiro. Volto a dizer, todos somos um só nesse canal. Somos mais de 35 milhões de pessoas lutando por todos. Então que você possa entender isso e possa nos ajudar, dando a visibilidade que o projeto 8949 de 2017 precisa, pessoal. Beijo no coração, acompanha esse canal, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário e principalmente compartilha, espalha esse material para que outras pessoas que ainda não sabem da existência desse projeto maravilhoso possam, enfim, conhecê-lo e vir para cá trabalhar junto com a gente. Fica com Deus e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau.